Paz ateísta. É notório que as religiões alegam possuir respostas para a paz que todas as pessoas querem. O problema é que, para determinar esta paz, se impõe o conflito através do pré-julgamento, para não dizer a palavra certa, que seria, na verdade, preconceito. O que é mais justo? O ceticismo que acompanha o ateísmo ou a crença inabalável característica das religiões? Lembrando que esta crença inabalável, ao invés de fortalecer o religare na concepção de Lactâncio, que argumentou que a religião é um laço de piedade com o objetivo de religar os seres humanos a Deus, tem se demonstrado, no passar dos séculos, como pomo da discórdia entre os povos. Então, onde está a veracidade de alegação de paz, quando na verdade se incentiva a segregação? Nunca nenhuma guerra foi travada em nome do ateísmo. Nenhum massacre jamais teve o ateísmo como foco principal. Mesmo porque a origem cética determina que as coisas devam ser questionadas, e isto elimina o preconceito e até separa a crença em qualquer entidade divina de quaisquer outros conceitos que alimentem a intransigência religiosa. Desliga a crença baseada na fé da interpretação de qualquer fenômeno natural ou social. Permite, então, que se pense sem seguir um roteiro que determina ações morais obrigatórias através de doutrinas que se isentam da responsabilidade de justificativa e que impõe a intolerante falta de visão racional. Dá para se encontrar a paz quando se desiste de pensar? Talvez a fuga tranquilize os que naturalmente têm vocação para cordeiros ou que têm preguiça em exercer a lógica. Lembremos de como as religiões proclamam a paz. Cruzadas do século VI ao século VIII, que foram guerras feitas com o intuito de impor o cristianismo. Invasões muçulmanas na Europa entre os séculos XIV e XVII. Conflitos no Iraque entre sunitas e xiitas. Santa Inquisição. Caça às bruxas. Conflitos entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. Ataque aos incas determinado por Pizarro por suposta blasfêmia. Apoio a Hitler, a Benito Mussolini e ao nazismo. Está achando pouco? Pois a coisa não para por aí. Ainda nos dias de hoje, temos como exemplo o 11 de setembro de 2001, os conflitos na Nigéria, Afeganistão, Israel, Iraque, Sudão, China, Tailândia, Tibete e outros tantos em nome da religião e de um Deus que, se existisse, esteve se esquivando de interferir, já que nunca deu as caras. Ateísmo não é ideologia, não é doutrina, não é regime político. Ateísmo não justifica massacres, não os impõe, não determina guerra. Por isso se integra com a liberdade de pensamento, com a ausência de conceitos absolutos e pela procura de respostas usando o caminho da liberdade de dogmas e de respeito ao ser humano. Pelo ateísmo não se persegue grupo LGBT. Nunca se justificou a escravidão através de um livro, como foi feito com a Bíblia. Não se diminui as mulheres, não se propagam mentiras que se auto-isentam de demonstração. Não são professadas ordens absurdas por nenhum líder invisível. Não são feitas promessas incumpríveis e inverificáveis, e nem há apelo para permanência na ignorância. Não há determinação de verdades absolutas, mas somente o incentivo à análise crítica ou até mesmo poética da existência. As religiões, ao contrário do que pregam, demonstram que não é possível existir paz durante suas existências, enquanto o sectarismo e a cegueira forem alimentados por ideais vazios e infundados. Assim, não há a escapatória para a divisão. Paz tem se encontrado na dúvida, na chance de se estar errado e poder admitir. É isto que possibilita o avanço e não a fé que determina que qualquer um que pense diferente seja um inimigo a ser combatido. Mesmo nas crenças em que se existem similaridades entre as diversas correntes, como o cristianismo,
Os grupos se criticam e assumem posturas de defesa com relação a conceitos. É evangélico chutando santas, são católicos promovendo ódio até nos mais isolados rincões do mundo. A religião com relação à paz é tão coerente que não vê a possibilidade de paz nesta vida. Não vê possibilidade de entendimento entre os povos no curto espaço de permanência consciente de um indivíduo na Terra. Isto porque ela sempre causou a discórdia, sempre determinou a limitação cognitiva. Então, nada mais lógico, dentro desta visão irracional, em dizer que a recompensa não está nesta vida, pois as próprias crenças determinam a impossibilidade da paz neste período, pois é morrendo que se encontram as recompensas e que se descansa em paz no imaginário mundo dos anjos e deuses após a morte. O homem que sonha com um mundo em paz tem que lutar contra a influência da religião. E diante das dúvidas da vida, é preciso ter coração forte para abrir mão das fantasias e aceitar de bom grado a realidade. Pois isto livra o pensamento, livra a culpa e determina o respeito ao próximo, possibilitando assim a verdadeira paz. Se existe um Deus, este deve gostar muito das guerras, pois foi a inspiração para muitas e coadunou com todas. Jamais se manifestou contrariamente e seus supostos livros sagrados são testemunhos do pensamento religioso. A paz e a religião nunca combinaram e não existem perspectivas de um mundo em paz se a religião continuar entre nós. Paz ateísta para todos. Texto de Valmir Santos de Almeida e Tomás Zanetti.